Prezadas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima. No ano 597, Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu Jerusalém, levou consigo o rei Joaquim para a Babilônia e deixou no trono em seu lugar Sedecias, que era tio de Joaquim. Sedecias deveria ficar lá como representante do rei da Babilônia, submisso a ele. Mas Sedecias violou este contrato com o rei da Babilônia. Ele não cumpriu o que havia prometido e procurou rebelar-se contra ele, buscando aliança com o Egito. Não só ele rompeu a aliança com Nabucodonosor, mas rompeu a aliança com o próprio Deus. E por causa disso, Sedecias será castigado. Haverá uma segunda deportação e dessa vez a cidade será arrasada. Mas mesmo com este final tão triste da cidade, o Senhor dá uma luz de esperança por meio do seu profeta Ezequiel. Esta esperança é simbolizada por um galho, por um rebento. Eu mesmo, diz o Senhor, tirarei um galho da copa do cedro, do mais alto de seus ramos arrancarei um broto, e o plantarei sobre um monte alto e elevado. Eu vou plantá-lo sobre o alto monte de Israel. O Senhor está se referindo ao Messias, que vai nascer em Israel como um pequeno broto, um pequeno rebento, como uma árvore pequenininha. Ele produzirá folhagem, dará frutos e se tornará um cedro majestoso. Debaixo dele pousarão todos os pássaros. À sombra de sua ramagem, as aves farão ninhos. E todas as árvores do campo saberão que eu sou o Senhor, que abaixo a árvore alta e elevo a árvore baixa. Como dirá Nossa Senhora, ele derruba os poderosos de seus tronos e eleva os humildes. Faço secar a árvore verde e brotar a árvore seca. Eu, Senhor, digo e faço. Mesmo com o povo judeu agora deportado para a Babilônia, a cidade de Jerusalém arrasada, o templo destruído, a arca da aliança levada embora, o Senhor não abandona seu povo. O profeta Ezequiel profetiza lá na Babilônia, porque ele também foi exilado na primeira deportação. E o Senhor promete que o povo vai voltar de volta à sua terra e promete para um futuro longínquo o Messias, que vai estender o seu poder de amor, por toda parte. O Salmo 91, que nós lemos em seguida, também fala da analogia da árvore. O justo crescerá como a palmeira, florirá igual ao cedro do Líbano. Mesmo no tempo da velhice darão frutos, cheios de seiva e de folhas verdejantes. A segunda leitura, tirada da segunda carta de São Paulo aos Coríntios, mostra o apóstolo cheio de confiança e lembrando que enquanto ele mora no corpo, ele é um peregrino longe do Senhor, porque ele caminha na fé e não na visão. A fé tem por objeto aquilo que não se vê. Quando nós virmos, não haverá mais fé, haverá a visão. Por enquanto, caminhamos na fé, não na visão, mas estamos cheios de confiança e preferimos deixar a moradia do nosso corpo para ir morar junto do Senhor. É o desejo de São Paulo de morrer para estar com Cristo para sempre. Depois da morte, virá o juízo particular. E depois do juízo particular, o céu ou o inferno, e o apóstolo está confiante de ir para o céu. Por isso, também nos empenhamos em ser agradáveis a Ele, quer estejamos no corpo, quer já tenhamos deixado esta moradia. Todos nós temos de comparecer perante o tribunal de Cristo para sermos julgados. Cada um vai receber a devida recompensa, o prêmio ou o castigo, do que tiver feito ao longo de sua vida no corpo. Então, o que São Paulo quer que nós façamos? Boas obras, que agrademos a Deus, para que quando o Senhor nos vier buscar, Ele nos carregue consigo, junto com as nossas boas obras. Felizes os mortos que
que morrem no Senhor, diz o Apocalipse. As suas obras os acompanham. O Evangelho traz hoje uma parábola que é só de São Marcos. A parábola da semente que cresce por si só. Várias parábolas são repetidas pelos evangelistas. Essa aqui é só de São Marcos. Ela se refere ao reino de Deus. O reino de Deus é semelhante a um homem que espalha a semente na terra. Ele vai dormir, acorda, noite e dia, e a semente vai germinando, crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto, primeiro aparecem as folhas, depois a espiga, por fim os grãos que enchem a espiga, e quando as espigas estão maduras, o homem mete a foice, porque é chegado o tempo da colheita. A parábola da mostarda é semelhante. O grão de mostarda é a menor de todas as sementes, mas depois que é semeado, cresce, torna-se maior do que as outras hortaliças, e os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Esse reino de Deus é a igreja, que nasceu tão simplesinha. Quem poderia dizer que daqueles rudes pescadores pudesse sair alguma coisa de bom? E eles não eram bons, mas Jesus escolheu os que ele quis. Ele os tornou bons pela sua pregação, pelo seu exemplo, mas, sobretudo, pelo Espírito Santo que desceu sobre eles. Tornados bons, eles passaram a fazer e a pregar maravilhas. E aquilo que era uma árvore pequenininha se transformou numa árvore frondosa, que é a igreja, que estende seus ramos por toda a terra. Mas por quê? O homem, quando lança a semente, não sabe como acontece o crescimento dela. Depois da semeadura, tudo depende do Senhor, que vai dar o sol, a chuva. É Deus que dá o crescimento. O que o Senhor quer dizer com estas parábolas? Que nós não devemos pensar que tudo depende de nós. O nosso papel é plantar, regar, mas é Deus que vai dar o crescimento. Isso São Paulo já dizia aos Coríntios: eu plantei, Apolo regou, mas não é nada quem planta ou quem rega, e sim Deus que dá o crescimento. Se nós semeamos e vemos muitos frutos da nossa semeadura, podemos nos alegrar, mas não devemos nos ensoberbecer, porque aquilo que nós plantamos só cresceu porque o Senhor deu o crescimento, e nós vimos. Ao contrário, se nós plantamos, semeamos e vemos que poucos frutos aparecem, às vezes quase nenhum fruto, não devemos desanimar, porque o Senhor é que dá o crescimento. Os frutos, embora nós não vejamos, são reais. Embora não sejam presentes, mas futuros, são garantidos. O Senhor não deixa sem fruto a sua palavra. Vamos dar um exemplo para nós. Quando estamos aqui cuidando de gestantes, sejam as gestantes que ficam hospedadas conosco, sejam aquelas que vêm para assistir à catequese, para fazer adoração e para receber mantimentos, olhando para trás, pensamos, das gestantes que vieram aqui, quantas que aprenderam o que nós ensinamos? Algumas aprenderam muito, mas daquelas que aprenderam, quantas se converteram? Algumas se converteram, mas das que se converteram, quantas perseveraram? Quantas, depois de saírem desta casa, não tiveram força de conservar o que haviam aprendido, de permanecer no mesmo caminho? A impressão que dá para nós é que estamos num trabalho sem fim, em que a gente começa a fazer uma coisa e vê logo depois tudo desmanchado, logo em seguida. Mas, se nós entendermos que Deus tem os seus caminhos, isso não deve ser para nós motivo de desânimo. Assim como se nós tivéssemos conseguido converter todas as gestantes e fazer que elas se tornassem excelentes cristãs, não deveríamos ficar orgulhosos por isso, porque é Deus quem dá o crescimento. Ele dá no tempo certo. Os aparentes fracassos que nós sofremos são para nossa humilhação. E a humilhação é necessária para nós agradarmos a Deus. Tão necessária que o Filho de Deus foi humilhado, e humilhado ao extremo. E nós temos que passar por este mesmo caminho.
O que nós nunca podemos deixar de fazer é de lançar a semente. Vamos pedir a Nossa Senhora, em cujo corpo foi lançada a semente do corpo de Jesus, bendito o fruto do seu ventre. Vamos pedir a ela que nunca deixou de frutificar para Deus. Vamos pedir a ela que sejamos gratos aos frutos que Deus nos faz ver, mas também gratos àqueles frutos que nós não vemos no momento, mas que virão no seu tempo. Que nunca nós desanimemos se não virmos o resultado da nossa semeadura, nem nos orgulhemos se nós virmos esses frutos abundantes, mas que em tudo demos graças a Deus. Que ela e seu castíssimo esposo São José nos façam compreender e praticar as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima.